Olá para vocês, tudo jóia? Ó, tô voltando hoje com o nosso último vídeo da semana, tá bom? O nosso objetivo hoje é entender um pouquinho a respeito de acidentes, tá? Passar melhor pelo ponto de aumento que a gente começou na aula de ontem, tá? E aprender um sinal de pausa, tá bom? Que é uma pausa que a gente já está encontrando no Monte do Calvário, que foi o primeiro hino que a gente começou a estudar. Tranquilo? Na aula de ontem nós fizemos a proposta da gente ler a clave de Sol do hino Monte do Calvário e hoje a gente vai fazer a proposta da gente começar a ler a clave de Fá, tá bom? E na clave de Fá eu já tenho um acidente e na clave de Fá eu tenho pausa. Então eu quero que a gente passe bem por essas questões, por esses princípios de música, né? Para a gente conseguir entender bem o que a gente está lendo, ao invés de eu só mostrar para vocês qual é a tecla que vocês têm que pôr o dedo. Tá bom? Vamos lá então. Vou começar falando a respeito do ponto de aumento. O que o ponto de aumento faz? Ele aumenta a duração da nota a metade do seu valor original. Como assim? Se a minha nota tem 2 tempos e eu coloco um ponto nela, o ponto vai valer a metade de 2. Se a minha nota tem 4 tempos e eu coloco um ponto nela, esse ponto vai aumentar a minha nota a metade de 4. Vocês entenderam? Ponto de aumento aumenta a nota a metade do que ela vale. Ok? Então vamos lembrar aqui, ó. Essa minha nota é a nota mínima. A gente aprendeu que a nota mínima vale 2 tempos. Portanto, o ponto de aumento nele vale 1. Então essa nota vale 3 tempos. Tranquilo? Essa nota vale 1 tempo. Essa nota é a minha semínima. Certo? Se eu coloco um ponto de aumento nela, ela vai valer meio tempo. Então, uma semínima pontuada vale 1,5. Tranquilo? Fácil, né? Essa daqui é um pouco mais difícil da gente pensar, mas ela é muito fácil da gente tocar. Tá bom? Ela não tem no nosso exemplo ainda, mas eu estou citando aqui para a gente entender o raciocínio. Uma colcheia vale meio tempo. Tranquilo? A metade de meio é o quê? Se eu preciso que essa nota valha a metade do meio, ela vai valer 1/4. Todo mundo lembra de fração na escola? Quando a gente fala que a gente vai fazer... vai treinar matemática, por exemplo, estuda música, é mais ou menos isso que a gente está falando, tá bom? A gente usa contagem de tempo, andamento, tudo isso o tempo todo. Mas nesses casos aqui, o nosso raciocínio, teoricamente falando, ele é um pouco mais chatinho de fazer. Mas ele não é o fim do mundo, tá bom? Na prática, principalmente, a gente percebe que essa nota, quando ela aparece, ela é muito comum, ela está seguida de uma semicolcheia, então a execução dela também fica tranquila, tá bom? Essa notinha vai valer 3/4, beleza? Metade mais metade vai dar 1/2, tá? Ou 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que é 1/2, mais 1/4, 3/4, tá bom? Não se apega tanto a essa nota, porque a gente não vai usar ela agora, tá bom? Nós teremos ela em outros hinos e eu vou explicando a maneira do toque, como é que funciona. E o assunto ponto de aumento é só isso, não tem muito mistério, tá bom? Uma nota original, pontuada, o ponto vai aumentar essa nota original a metade do que ela vale. Tranquilo? Vamos lá então. Agora a gente vai falar de outro assunto. De acidente. O que é um acidente quando eu estou falando de leitura musical? Eu estou falando que um acidente ele é uma nota que vai fugir do percurso normal que a gente está habituado, principalmente quando a gente pensa na escala de Dó maior, que é o hino, que é a base do hino que a gente está estudando. Tá bom? Eu não vou entrar muito em assunto de escala e coisas assim, a gente vai ter outros vídeos fora dessa série, se vocês quiserem acessar, tá bom? Mas, como o nosso foco é o aprendizado do inário, numa leitura mais prática, eu vou explicando para vocês as coisas conforme elas aparecem, certo? Vou explicar o conceito geral, mas a gente vai focar em algumas outras coisas. Vamos lá!
O que é um sustenido? Um sustenido, ele é ele é representado aqui pelo jogo da velha, tá bom? E o que ele faz? Por exemplo, ó, eles têm uma ordem para aparecer, tá bom? O meu primeiro sustenido é o sustenido Fá. E ele fica escrito na armadura de clave, quando ele é um acidente fixo, aqui na linha do Fá, não do primeiro Fá, ele começa do alto, beleza? Vamos usar o nosso exemplo. Se eu preciso de uma nota Fá, a minha tecla branca dele é essa. O Fá sustenido vai andar meio tom, como assim? Ele vai pegar a nota mais próxima que eu tenho para a direita, para o lado agudo, ok? O sustenido, então, ele deixa a nota um pouquinho mais aguda. Por que eu estou falando que o Fá sustenido é essa tecla preta? Porque entre o Fá e o Sol, eu tenho esta nota, beleza? Então vamos lá então. Eles têm uma ordem para aparecer. Eu tenho aqui, ó, o Fá, o Dó, o Lá. Ixi, fugiu. Não é Lá, é Sol, né? Por isso que fugiu. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e o Si. Tá bom? Eles podem aparecer desse jeito. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Eu chamo isso de ordem dos sustenidos. Tá bom? A dica que eu dou é, se a sua armadura de clave só tem um sustenido, você já sabe que é o Fá. Se tem dois, é Fá e Dó. Se tem três, é Fá, Dó, Sol. E é por isso que a gente vai acrescentando nota, tá bom? A gente não coloca uma armadura de clave com sustenido que não seja o Fá. Certo? Quando ele é um acidente ocorrente que não é esse primeiro, ele aparece ali no meio do caminho. Que é o que a gente vai ver aqui na partitura do Inário. Tá bom? Ele é escrito na parte alta, certo? Esses acidentes na clave de Sol, tá bom? E na clave de Fá, eu vou seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Eu vou colocando aqui até eu terminar, beleza? O que eu quero explicar? Quando eu encontro um sustenido, eu vou do Fá para o Fá sustenido, do Sol para o Sol sustenido, do Lá para o Lá sustenido. Se a minha nota sustenida for um Si, eu vou para a nota à direita mais próxima. Eu não tenho tecla preta, então eu toco o Dó natural. Se ela for um Mi, a minha nota sustenida, a minha nota mais próxima é o Fá, então também não é tecla preta, tá bom? Todas as notas têm direito a ter uma versão sustenida e uma versão bemol. Isso não quer dizer necessariamente que elas sempre serão teclas pretas, tá bom? Existem casos que a gente encontra no inário comum, a gente tem isso mais, no tradicional, tá bom? O simplificado eu não me recordo agora se tem, mas a gente vai vendo isso com calma. Esses sustenidos geralmente no inário simplificado são teclas pretas e estão dentro dos primeiros sustenidos, certo? Por que eu estou explicando isso aqui tudo para vocês? Nós temos isso aqui, ó, é quando eu trato de acidente fixo, tá bom? Eu não vou tratar de acidente fixo com vocês. Nesse hino, não. Eu vou tratar com vocês de um acidente chamado ocorrente. O que é um acidente ocorrente? Vamos lá. Vou fazer aqui meu pentagrama de volta e eu vou usar o exemplo do hino Monte do Calvário. O meu sustenido no Monte do Calvário está na clave de Fá, que é a clave que a gente vai começar a ler hoje, e a nota que a gente tem sustenida é essa daqui, ó. Ele apareceu no meio, tá bom? Eu já tinha um compasso aqui, já tinha música para trás, e aí de repente eu precisei do Dó sustenido nesse lugar. O que ele quer dizer? Que apenas aquele Dó vai ser sustenido, ou seja, ao invés de eu tocar essa teclinha branca, eu toco a tecla preta. Esse acidente ele vai durar durante todo o compasso. Como assim? Se eu tivesse um outro Dó aqui na frente, dentro do mesmo compasso, eu não preciso colocar o sustenido nos dois, tá bom? Eu posso entender que o segundo também é sustenido, a não ser que ele me peça para voltar ao normal. Aí ele vai pedir usando um B quadro, que cancela o acidente. Então, se aqui e aqui, mesma nota, eu tenho sustenido e aqui eu estou fazendo a mesma nota sem o sinal, se eu estou dentro do mesmo compasso, ela continua sustenida. Se ele quiser que só essa seja e a segunda não, ele vai colocar esse sinalzinho aqui, tá bom? Para cancelar esta nota e fazer ela voltar para a nota Dó natural. Tranquilo?
Vamos lá então. Agora a gente vai falar a respeito da ordem dos bemóis. A gente não tem bemol nesse hino, mas eu quero explicar outro tipo de acidente. O bemol é representado por uma letra B minúscula, tá? E aí, ó, a gente vai fazer essa ordenzinha. Si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Beleza. Sempre que eu encontro uma nota bemol, vou usar o si, que é o primeiro bemol que aparece como exemplo. Si natural. O bemol ele faz o caminho inverso do sustenido. Ele vai para a esquerda, ou seja, ele vai para o grave. O bemol ele vai abaixar um pouquinho a tonalidade original. Tá bom? Então, ó, si, si bemol, lá, lá bemol. E aí vem a pergunta, e se for um dó bemol? A minha nota mais próxima não é uma tecla preta, é o si, então é o si natural. Se for um fá, é um fá bemol, minha nota mais próxima para a esquerda é o mi, não tem tecla preta separando. Então, repare que a gente tem numa família de 7 notas, 5 teclas pretas, tá bom? Então sempre vai ter 2 bemóis teclas brancas ou 2 sustenidos teclas brancas, tá bom? Pessoal, bemol sustenido não é difícil, tá? É uma leitura simples e a gente não vai focar tanto assim no bemol, porque o bemol não aparece no hino que a gente vai estudar agora. Mas eu quero falar para vocês que esse sinal ele existe e ele também é considerado acidente, tá bom? O B quadro, ó, eu não sei com o que ele parece. O B quadro parece um B quadro, tá? Ele é um quadradinho, tá? Ele é uma espécie de B quadrado com um 9 exatamente em cima do círculo, do quadrado da letra B, tá bom? E ele cancela o acidente. Então sempre que essa nota aparecer, vocês vão saber que aquela tecla precisa ser uma tecla branca, ou seja, uma tecla natural, tá bom? Não uma tecla sustenida ou bemol, beleza? Vamos lá, então. Outro sinal que a gente tem na clave de Fá é a pausa da semínima. O que é uma pausa? Pausa é um momento que você para, que você descansa, que você senta e fica lá tranquilo. Quando a gente está pausado, a gente está assim, ok? Na música a gente também tem pausa, tem um monte de pausa, tá? Eu não vou entrar em detalhe com todas as pausas, para a gente entender a pausa que a gente está usando no nosso estudo agora, tá bom? Assim como a semínima tem um tempo, sempre que eu encontro um sinal de pausa da semínima, eu também vou ficar um tempo sem tocar. Seja na mão direita, seja na esquerda, seja nas duas. A gente não sabe aonde essas notas vão sempre aparecer. No nosso caso, ela está só na esquerda, tá bom? Mas ela aparece por 2 ocasiões, correto? Deixa eu verificar. É isso aí, tem 2 pausas dela, tá bom? Essa é uma pausa um pouco difícil de desenhar, tá bom? Tem gente que, quando faz ela à mão, faz tipo um Z colado num C, uma coisa mais ou menos assim. E aí, fazendo rápido, ela fica assim, né? Desse jeitinho. Mas, eu acho que ela parece um passarinho de lado, assim, querendo voar. Sabe? Quando ela tá no... Uma minhoca isso aqui, né? É uma pausa difícil de desenhar. Então, comumente, em partituras feitas à mão, a gente vê um sinal assim. Tá bom? Eu já vou trazer o celular para cá para a gente poder dar uma olhadinha no sinal, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, porque já deu para ver que letra escrever assim, de forma bela, não é exatamente a minha maior habilidade, tá bom? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Ó, lembrando mais uma vez, a única nota sustenida que eu tenho no Monte do Calvário é o Dó, certo? Ele acontece na mão esquerda e eu não tenho bemol ainda. E ó, essa pausa de um tempo ela aparece por 2 ocasiões. Então é um período onde a minha mão não está apertando tecla nenhuma. Ok? Estou chegando para a gente entender melhor isso daqui. Aguenta a mão. Ó pessoal, voltei aqui com a partitura do Monte do Calvário. Tá bom? Vocês devem ter reparado que eu não sou um cara muito habilidoso com câmera, certo? Eu gosto de segurar com a mão porque para mim me parece mais simples dentro dos recursos que eu tenho e conheço, ok? Vamos lá, ó. Começar com este sinalzinho aqui. Essa é a pausa que eu tinha falado para vocês ali atrás. Pausa de um tempo. Se essa nota vale 1, essa pausa vale 1, porque são valores equivalentes, ok? Eu tenho ele aqui também, então quer dizer que essa nota vai tocar sem a mão esquerda fazer som,
essa nota vai tocar sem a mão esquerda fazer som e essa nota vai tocar sem a mão esquerda fazer som. Já identificamos as notas. Aqui eu tenho uma nota em sustenido, ou seja, eu tenho uma tecla acidentada, eu vou sair das teclas brancas. Então, só para a gente enxergar, vamos lembrar aqui, ó, Dó, Ré, Mi, certo? E aí a gente vai continuando. Todo mundo lembra as notas aqui normal? Vamos lá então. Entre o Dó e o Ré, eu tenho uma nota aqui, ó. Se eu for para a direita, eu vou para a minha versão sustenida. Com relação ao Dó, ela é um Dó sustenido. Tranquilo? Com relação ao Fá, essa nota é sustenida. Com relação ao Lá, essa nota é a sustenida. Tá bom? Lembra que o raciocínio do bemol é ao contrário. Ó, Lá, bemol. Lá, sustenido. Lá natural, Lá bemol. Lá natural, Lá sustenido. Aqui é a mesma coisa, ó. Dó, Dó sustenido. Dó natural, Dó bemol. Ok? Minha tecla mais próxima, meio tonzinho que eu ando. Vou explicar melhor essas coisas de tom para vocês, tá bom? Por hora, eu quero que vocês só identifiquem isso. Se essa nota é a nota Dó, essa é a versão sustenida desse Dó, tá bom? E a gente vai fazer um Dó sustenido de 2 tempos, tranquilo? Aqui, ó, onde vocês veem essa notinha uma em cima da outra, vocês vão tocar as duas ao mesmo tempo. Então a gente vai identificar qual que é a nota que está na linha, no espaço de baixo, qual que é a nota que está no espaço de cima, e aí você vai tocar essas duas notas juntas, certo? Com a esquerda, não com a direita. Estou fazendo com a direita porque é o jeito que eu estou aqui segurando meu telefone, tá bom? Eu vou fazer um vídeo aqui tocando um pouco de lado, porque eu quero explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa proposta do exercício. Ó, pessoal, voltei aqui, tá bom? Eu não vou filmar minhas mãos de cima, porque a ideia não é fazer como se fosse um tutorial para vocês observarem e copiarem, tá bom? Eu quero que vocês, por favor, me digam se vocês estão entendendo, se eu estou sendo claro, tá bom? Às vezes eu dou umas travadas aí, e aí... para mim é muito bom ter esse feedback, tá bom? Vamos lá então. Nós estudamos na nossa aula de ontem a nossa pauta de clave de Sol. Na aula de hoje a gente está estudando a pauta da clave de Fá, certo? Lembra que o desafio do pianista é fazer as duas mãos lerem coisas diferentes e tocarem ao mesmo tempo. Então, num primeiro momento, certo? A nossa proposta da aula de ontem era, deixa eu tirar o apagador aqui, era tocar a clave de Sol, certo? Então vocês vão treinar até ela ficar desse jeito. Troquei. E aí eu vou começar de novo para ir para a segunda estrofe. Quando a minha mão direita estiver segura, mesmo que ela esteja devagarinha, não tem problema, tá bom? Aí, a hora que eu souber certinho qual que é cada nota, quanto tempo eu toco cada uma, a hora que eu saber o que a minha mão vai fazer, aí eu vou para outra. E aí eu vou treinar. Pausa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 1. Aí ele vai fazer duas notinhas juntas. A hora que você conseguir desenvolver essa segurança, aí é a hora do agora que vem elas, tá bom? Que eu vou fazer aqui, ó. Tá bom? Então, para ficar simples da gente entender, é desse jeito. Agora eu vou filmar de cima, tá bom? Para vocês observarem como é que a minha mão se comporta melhor com relação ao dedilhado, tá bom? Tô chegando. Sentei, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer tocando um pouco mais na parte de cima, para o meu braço não bater aqui, tá bom? Mas o certo é a mão ficar aqui, ó.
Você senta retinho, mão em forma de concha, né? E aí você tem essa parte aqui dos dedos para você poder tocar, tá bom? Como eu tô aqui, eu não vou fazer ela tão assim, porque senão eu vou bater e a nossa câmera vai sacudir demais, beleza? Eu vou colocar aqui em cima, tá? Mas dá pra gente pegar bem. Certo? Vamos lá então. Vou fazer só a clave de Sol. Ó, no primeiro momento eu vou tocar ela aqui, uma oitava acima, tá bom? Na família da frente, para vocês observarem melhor comigo tocando pela tecla branca mesmo, tá? Vou trocar o dedo, para poder ter dedo para fazer o Lá. Muito cuidado para vocês não ficar fazendo isso aqui, ó. Sabe? Tá? Obedece o dedilhado que tá lá escritinho, que dá certinho. Ó, na hora que eu tô acabando a primeira frase, eu acabo com o meu dedinho, dedo 5. Aí ele vai pedir para eu tocar a minha mão pro dedo 4. Tá bom? É bem melhor, mais elegante e mais adequado para vocês se prepararem para partituras que virão depois. Ok? A minha mão esquerda começa no Dó central e eu vou descer a escadinha, né? 1, 2, 3, pausa. A hora que a minha mão separada conseguir fazer isso bem, aí eu vou juntar, tá bom? Começa assim pertinho mesmo, tá bom? Mão esquerda nesse Dó, mão direita nesse Mi, ok? É só 3 teclinhas aqui de diferença, Dó, Ré, Mi e as suas variações de sustenidos e bemóis aqui correspondentes, tá bom? E aí eu vou treinando para conseguir fazer essa volta pelo menos por 4 vezes, certo? Que é a primeira, segunda, terceira e quarta estrofe do hino que a gente vai estar cantando na reunião, tá bom? Com relação à introdução, o Inário tem algumas marcações para a introdução, mas a minha sugestão é sempre a gente pegar a última frase, que dá sempre certo. Pro pessoal, a introdução serve basicamente para o pessoal pegar o tom e a velocidade que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu começaria assim, ó, na frase ali do crucificado, tá? E aí a gente vai começar. No monte do Calvário de memória imortal, crucificado foi o Salvador universal. Tá? Se concentra mais no dedilhado do que eu aqui, que tô morrendo de medo de apertar o negócio aqui no meio e fiz umas bagunças. Tá bom? Lembra que o nosso objetivo é conseguir tocar essa melodia. Se eu conseguir fazer bem a clave de Sol, conseguir fazer bem a clave de Fá, eu vou me esforçar para juntar as duas coisas. Conseguindo, já vai treinando os prelúdios aí para vocês se apresentarem em público. Beleza? Tô chegando aqui para me despedir. Aguenta a mão. Quero mostrar para vocês aqui todo o cuidado aqui, ó. Tá? Eu apoio aqui o meu telefone em uma estante de partitura. Então, eu deito aqui, eu deixo ela maior, né? Aí eu deito aqui, ó, tá vendo? O pedestal, o suporte, o apoio, deixo o pedestal maior aqui, ele vai até lá embaixo. E aí eu tenho aqui uma série de, de coisinhas, né? Desse lado aqui, ó, eu tenho uma estante que me filma de lado, ali na frente eu tenho mais 2 estantes, cada uma numa posição específica. Quando eu preciso tocar, eu tenho uma, quando eu preciso gravar, eu tenho outras, né? Tenho mais.
Bom, vamos lá. Eu quero que a gente se concentre hoje nas coisas que a gente aprendeu especificamente para o hino, tá bom? Quando eu falei para vocês no começo do vídeo sobre ordem de sustenido, ordem de bemol, tá? Não frita a cabeça com isso, porque a gente não vai usar todos eles em nenhum momento, tá bom? A gente vai passar por vários deles, mas dentro da estrutura do inário simplificado, eu praticamente não tenho acidente, tá bom? Existem alguns hinos em específico que dão uma judiada, tá bom? Se a gente pensar em As Famílias Poderão Ser Eternas, por exemplo, se a gente pensar em Eu Devo Partilhar, aí a gente começa a pensar um pouco mais nisso, certo? Mas esses hinos vão ficar lá para os finalmente, justamente porque eles são mais ricos em informação e mesmo simplificados não são assim tão simples, tá bom? Não com relação aos demais que estão registrados no livro. Pessoal, um beijo para vocês, um abraço para todo mundo e eu espero que a gente consiga estar aprendendo aí, tá bom? Nosso objetivo a partir da segunda semana de aula é tentar fazer uma música por semana, tá bom? Vocês não precisam correr no ritmo que eu faço aqui, porque eu já toco desde pequeno na igreja, tá bom? O nosso objetivo aqui, o meu pessoal, é de fazer um ensino de vídeo por semana para vocês, de hino por semana. E aí, conforme vocês precisam, conforme vocês estão precisando de algum tipo de auxílio, vocês podem ir escrevendo e aí eu posso ir revendo a ordem dos hinos que eu vou fazer. Num primeiro momento, eu vou tentar pegar dos mais simples para os mais elaborados, no intuito de entender um pouco melhor as teorias, tá bom? Se concentrem bastante no vídeo da aula 1 e da aula 2, certo? Vocês estão aprendendo ali a estrutura das notas e a posição delas no pentagrama. Depois que vocês identificarem isso com clareza, dá uma focada melhor na aula 3 para a gente estudar os tempos e aí vem para o comecinho dessa para a gente entender quando é que eu tenho um acidente ou quando eu não tenho. A grande novidade que vocês vão ter de teoria musical dentro do inário daqui para frente é muito simples. São outras variações de pausa, são sinais de efeito, como a fermata, por exemplo, que é um sinal que prolonga uma nota por um tempo indeterminado. São coisas mais simples, mais fáceis da gente fazer, tá bom? É isso aí, deixa eu parar de falar. Tchau para vocês, bom treino. E se vocês conseguirem tocar o Monte do Calvário, falam aqui para mim, escrevem aqui embaixo, tá bom? Para eu saber como é que tá sendo, tá certo? E se tiver alguma dúvida disso tudo que eu falei, também pode pôr aí que eu vou auxiliando da maneira que eu conseguir aí, tá bom? Um abraço para todo mundo e até semana que vem, próximo vídeo. Tchau!